Parte 5. Nova unidade. Os Cavaleiros Radiantes, Ash, Navani, Adolin, Taravangian, Yanagão, Palona, Vaire, Riso. 114. O preço. 5 anos e meio atrás. Dalinar voltou a si, arquejando na cabine de uma carroça de tempestade. Com o coração batendo forte, virou-se, chutando para longe garrafas vazias e levantando os punhos. Lá fora, a calmaria de uma tempestade lavava as paredes com a chuva. Pelo 10º nome do Todo-Poderoso, o que fora aquilo? Em um momento, estava deitado em seu beliche. No seguinte, estava... Bem, ele não se lembrava direito. O que a bebida estava fazendo com ele agora? Alguém bateu à porta. Sim, disse Dalinar, a voz rouca. A caravana está se preparando para partir, Luminobre. Já? A chuva nem parou ainda. Acho que eles estão ansiosos para se livrar de nós, senhor. Dalinar abriu a porta. Felt estava ali fora, um homem ágil, com longos bigodes caídos e pele clara. Ele devia ter um pouco de sangue chino, a julgar por aqueles olhos. Um pouquinho mais longe que isso. Muito embora Dalinar não houvesse dito expressamente o que pretendia fazer ali em Rex, seus soldados pareceram compreender. Dalinar não sabia se deveria estar orgulhoso da lealdade deles ou escandalizado pela facilidade com que aceitaram sua intenção de visitar a Guardiã da Noite. Naturalmente, um deles, o próprio Felt, já havia seguido por aquele caminho antes. Do lado de fora, os caravaneiros haviam atrelado seus chules, tinham concordado em deixá-lo ali, no meio do caminho, mas se recusaram a levá-lo mais adiante rumo ao vale. Você pode nos conduzir pelo resto do caminho? Perguntou Dalinar. Claro, disse Felt. Estamos a menos de um dia de distância. Então diga ao bom mestre caravaneiro que vamos pegar nossas carroças e nos separarmos dele aqui. Pague o quanto ele pedir e mais um pouco por fora. Se é o que o senhor quer, Luminobre. Parece-me que ter um fractário viajando com ele deveria ser pagamento bastante. Explique que, em parte, estamos comprando seu silêncio. Dalinar esperou até a chuva diminuir, então vestiu seu casaco e saiu para se juntar a Felt, caminhando à frente das carroças. Não estava mais inclinado a ficar enclausurado. Esperara que aquela terra se parecesse com as planícies aletianas. Afinal de contas, as terras planas e varridas pelo vento de Rex não eram tão diferentes da terra natal dele. Contudo, estranhamente, não havia um único petrobulbo à vista. O solo era coberto de rugas, como ondulações congeladas em um lago, talvez com 5 ou 7 centímetros de profundidade. Eram ásperas no lado da direção das tempestades, cobertas com líquen. No lado a sotavento, a grama se espalhava pelo chão, achatada. As árvores esparsas do local eram coisinhas atarracadas e encolhidas, como com folhas de cardo. Seus galhos se curvavam tanto para sotavento que quase tocavam o chão. Era como se um dos arautos houvesse passado por aquele lugar e dobrado tudo para o lado. As encostas próximas eram áridas, arrasadas e erodidas pelo vento. Não falta muito mais, senhor, disse Felt. O homem baixo mal chegava ao peito de Dalinar. Quando você veio antes, o que você viu? Para ser sincero, senhor, nada. Ela não veio até mim. Ela não visita a todos, sabe? Ele bateu as mãos, então assoprou. Andava fazendo um tempo de inverno. É melhor ir logo depois de escurecer. Sozinho, senhor. Ela evita grupos. Há alguma ideia de por que ela não o visitou? Bem, imagino que ela não gosta de estrangeiros. Esse Cadrial está um pouquinho longe. Posso ter problemas também. O senhor é um pouco menos estrangeiro, senhor. À frente,
Um grupo de pequenas criaturas escuras surgiu subitamente de trás de uma árvore e se lançou ao céu, todas juntas. Dalinar espantou-se com sua velocidade e agilidade. Galinhas? Indagou ele. Pequenas e negras do tamanho de um punho. Felt deu uma risadinha. Sim. Galinhas selvagens chegam até aqui, no leste, mas não sei o que estão fazendo deste lado das montanhas. As galinhas por fim escolheram outra árvore curvada e se empoleiraram nos seus galhos. Senhor, disse Felt, perdoe-me por perguntar, mas tem certeza de que quer fazer isso? Lá o senhor ficará sob o poder dela e não poderá escolher o preço. Dalinar nada disse, os pés amassando leques de ervas que tremiam e chacoalhavam quando ele as tocava. Havia tanto espaço vazio ali em Rex. Em Aletkar, não era possível passar mais de um dia ou dois sem topar com uma vila agrícola. Eles caminharam por umas boas 3 horas, durante as quais Dalinar sentiu tanto uma ansiedade de dar logo um fim àquilo, quanto, ao mesmo tempo, uma relutância em avançar. Vinha apreciando aquele recente senso de propósito. Simultaneamente, sua visão dera-lhe desculpas. Se ia encontrar a guardiã da noite de qualquer maneira, então, por que lutar com a bebida? Passara a maior parte da viagem embriagado. Agora, com o álcool acabando, as vozes dos mortos pareciam persegui-lo. Pioravam quando tentava dormir, e ele sentia uma dor embotada por trás dos olhos devido à falta de sono. Senhor, chamou Felt por fim. Veja ali. Ele apontou para uma faixa verde que pintava a montanha acostada pelos ventos. Enquanto avançavam, Dalinar pôde ver melhor. As montanhas se dividiam em um vale naquele ponto e, como a abertura apontava para nordeste, os sopés da montanha protegiam o interior das grandes tormentas. Então a vida vegetal havia explodido ali no interior. Vinhas, samambaias, flores e gramas cresciam juntas em uma muralha de matagal. As árvores assomavam sobre as outras plantas e não eram os duráveis cepolargos da sua terra natal. Eram nodosas, altas e retorcidas, com galhos que se entrelaçavam. Estavam cobertas com musgos e vinhas, esprenos de vida pululando entre elas com fartura. Tudo se empilhava, juncos e galhos despontando de todas as direções, samambaias tão cheias de vinhas que se curvavam devido ao peso. Tudo aquilo lembrava Dalinar um campo de batalha. Uma tapeçaria grandiosa, representando pessoas em combate mortal, cada uma lutando para obter a vantagem. Como se entra? Perguntou Dalinar. Como se passa através daquilo? Existem algumas trilhas, disse Felt. Se procurar direito. Devemos acampar aqui, senhor? Pode procurar uma trilha amanhã e tomar sua decisão final. Ele assentiu. Então se instalaram na beirada do vale, perto bastante para sentir o cheiro da umidade lá dentro. Dispuseram as carroças como uma barreira entre duas árvores e os homens logo montaram tendas. Conseguiram acender uma fogueira com rapidez. Havia uma sensação naquele lugar, como se fosse possível ver todas aquelas plantas crescendo. O vale tremia e estalava. Quando o vento soprava, era quente e úmido. O sol se pôs atrás das montanhas, jogando-os na escuridão. Logo depois, Dalinar adentrou o vale. Não podia esperar mais um dia. O som o atraía, as vinhas farfalhando, se movendo, enquanto animais minúsculos passavam entre elas. Folhas se enrolando. Os homens não o chamaram. Compreenderam sua decisão. Ele avançou pelo vale abafado e úmido, as vinhas roçando sua cabeça. Mal podia ver na escuridão, mas Felt tinha razão. Trilhas se revelaram enquanto vinhas e galhos recuavam diante dele, permitindo a entrada de Dalinar com a mesma relutância com que guardas permitiam que um homem desconhecido fosse ter com o rei. Havia esperado que a euforia o ajudasse ali. Aquilo era um desafio, não? Ele não sentia nada, nem um vislumbre.
Arrastou-se pela escuridão e, de repente, se sentiu estúpido. O que estava fazendo ali? Indo à caça de uma superstição pagã enquanto os outros grãos príncipes se reuniam para punir os assassinos de Cavilar? Deveria estar nas planícies quebradas. Lá seria o lugar onde mudaria, onde voltaria a ser o homem que fora antes. Ele queria escapar da bebida? Só precisava invocar a Sacramentadora e encontrar alguém para combater. Quem sabia o que havia ali naquela floresta? Se ele fosse um bandido, certamente faria suas emboscadas ali. As pessoas deviam visitar o local aos montes. Danação. Não ficaria surpreso se descobrisse que alguém havia começado tudo aquilo só para atrair trouxas ingênuos. Espere. O que era aquilo? Um som diferente dos rastros do matagal ou das vinhas se encolhendo. Ele parou, prestando atenção. Era choro. Ah, Todo-Poderoso nos céus. Não. Ele ouviu um menino chorando, implorando pela sua vida. Ele soava como um Adolim. Dalinar deu as costas ao som, procurando nas trevas. Outros gritos e apelos se juntaram ao primeiro. Pessoas queimando enquanto morriam. Em um momento de pânico, ele se virou para correr de volta por onde viera. Imediatamente tropeçou no mato. Desabou contra a madeira podre. Vinha se torcendo sob seus dedos. Pessoas gritavam e berravam por toda parte, os sons ecoando na escuridão quase absoluta. Desesperado, ele invocou o sacramentador e levantou-se desagitadamente. Então começou a golpear, tentando abrir caminho. Aquelas vozes, por todos os lados. Ele passou por um tronco de árvore, dedos afundando no musgo pendente na madeira molhada. A entrada era por ali. Subitamente, ele se viu nas colinas devolutas, lutando com aqueles traiçoeiros parchemanos. Viu a si mesmo matando, cortando, assassinando. Viu sua sede de sangue, olhos arregalados e dentes trincados em um horrível sorriso. O sorriso de uma caveira. Viu a si mesmo estrangulando Elrocar, que nunca possuíra a postura ou o charme do pai. Dalinar tomou o trono. Deveria ser dele, de qualquer modo. Seus exércitos avançaram contra Herdaz, então Jaqueved. Ele se tornou rei dos reis, um poderoso conquistador, cujas realizações ultrapassavam em muito aquelas do seu irmão. Dalinar forjou um império Vóreo unificado que cobria metade de Roshar, um feito sem paralelo. E então ele os viu arder. Centenas de vilas, milhares e mais milhares de pessoas. Era a única maneira. Se uma cidade resistisse, era preciso queimá-la até não sobrar nada. Chacinar aqueles que se defendiam e deixar os cadáveres dos seus entes queridos para alimentar animais necrófagos. Era preciso irradiar terror como uma tormenta até que seus inimigos se rendessem. A fenda seria apenas o primeiro de uma longa lista de exemplos. Ele viu a si mesmo de pé sobre a montanha de corpos, gargalhando. Sim, superar a bebida. Tornara-se grandioso e terrível. Aquele era o seu futuro. Arquejando, Dalinar caiu de joelhos na floresta escura e permitiu que as vozes o cercassem. Ouviu Eve entre elas, chorando enquanto queimava até a morte, invisível, ignorada, sozinha. Ele deixou o sacramentador escorregar dos seus dedos e se despedaçar em névoa. O choro foi diminuindo até se tornar distante. Filho da honra. Algo novo sussurrou nos ventos, uma voz como o farfalhar das árvores. Ele abriu os olhos e viu que estava em uma minúscula clareira banhada pela luz das estrelas. Uma sombra se movia nas trevas além das árvores, acompanhada pelo ruído de vinhas e se retorcendo, e grama soprada pelo vento. Olá, humano. Você cheira a desespero.
A voz feminina era como uma centena de sussurros sobrepostos. A figura alongada se movia entre as árvores na borda da clareira, espreitando-o como um predador. Dizem que você pode mudar um homem, disse Dalinar, cansado. A guardiã da noite escorreu para fora das trevas. Era uma névoa verde escura, vagamente semelhante a uma pessoa se arrastando. Braços longos demais se estenderam, puxando a sua silhueta que flutuava acima do chão. Sua essência, como uma cauda, se estendia longamente atrás dela, ondulando entre troncos de árvores e desaparecendo na floresta. Indistinta e vaporosa, ela fluía como um rio ou uma enguia, e a única parte com qualquer detalhe específico era seu rosto liso e feminino. Ela deslizou na direção de Dalinar até que seu nariz estivesse a meros centímetros do dele, olhos negros e sedosos encontrando os do homem. Mãos minúsculas brotaram das laterais enevoadas da sua cabeça e se estenderam, tomando o rosto dele e tocando-o com 1000 carícias geladas, mais gentis. O que você deseja de mim? Perguntou a guardiã da noite. Que dádiva o impele, filho da honra? Filho de ódio? Ela começou a circulá-lo. As minúsculas mãos negras continuaram tocando seu rosto, mas os braços dela se esticaram, se tornaram tentáculos. Do que você gostaria? Renome? Riqueza? Destreza? Gostaria de ser capaz de brandir uma espada e nunca se casar? Não, sussurrou Dalinar. Beleza? Seguidores? Posso alimentar seus sonhos, torná-lo glorioso. Suas névoas sombrias o envolveram. Os minúsculos tentáculos faziam cócegas na pele dele. Ela aproximou o rosto do dele novamente. Qual é a sua dádiva? Dalinar piscou entre lágrimas, ouvindo os sons de crianças morrendo ao longe, e sussurrou uma única palavra. Perdão. Os tentáculos da guardia da noite se descolaram do seu rosto, como dedos sendo abertos. Ela se inclinou para trás, franzindo os lábios. Talvez você deseje posses, disse ela. Esferas, gemas, fractais. Uma espada que sangra a escuridão e que não pode ser derrotada. Eu posso dá-la a você. Caramba! Por favor, disse Dalinar, respirando com dificuldade. Diga-me. Eu posso algum dia ser perdoado? Não era isso que ele pretendera solicitar. Ele não conseguia se lembrar do que pretendera solicitar. A guardiã da noite se enrolou ao redor dele, agitada. O perdão não é uma dádiva. O que eu devo fazer com você? O que devo lhe conceder? Fale, humano. Basta, filha. Essa nova voz sobressaltou os dois. Se a voz da guardiã da noite era como o sussurro do vento, aquela soava como pedras rolando. A guardiã da noite se afastou dele com um movimento brusco. Hesitante, Dalinar voltou-se e viu uma mulher de pele marrom, da cor de negralha, parada na borda da clareira. Tinha um porte matronal e usava um longo vestido marrom. Mãe, disse a guardiã da noite. Mãe, ele veio até mim. Eu ia abençoá-lo. Obrigada, criança, disse a mulher. Mas esta dádiva está além do seu alcance. Ela se voltou para Dalinar. Você pode me acompanhar, Dalinar Collin? Entorpecido pelo espetáculo surreal, Dalinar se levantou. Quem é você? Alguém que você não tem autoridade para questionar. Ela avançou para a floresta e Dalinar se juntou a ela. Mover-se pelo matagal parecia mais fácil agora, muito embora as vinhas e galhos se movessem na direção da estranha mulher.
Seu vestido parecia se fundir com tudo, o pano marrom se tornando tronco ou grama. A guardiã da noite seguia ao lado deles em movimentos sinuosos, sua escura neblina fluindo pelos buracos no matagal. Dalinar a considerava distintamente perturbadora. Perdoe, minha filha, disse a mulher. É a primeira vez em séculos que venho pessoalmente falar com um de vocês. Então, não é assim que acontece todas as vezes? Claro que não. Eu permito que ela cuide das coisas aqui. A mulher acariciou com os dedos o cabelo nebuloso da guardiã da noite. Isso a ajuda a compreender vocês. Dalinar franziu o senho, tentando entender tudo aquilo. O quê? Por que escolheu aparecer agora? Por causa da atenção que os outros prestam em você. E o que eu disse sobre exigir respostas? Dalinar calou a boca. Por que você veio aqui, humano? Você não serve à honra àquele que vocês chamam de Todo-Poderoso? Procure o perdão com ele. Eu perguntei aos fervorosos, respondeu Dalinar. Não recebi o que queria. Você recebeu o que merecia. A verdade que construíram para si mesmos. Então estou condenado, sussurrou Dalinar, parando. Ele ainda podia ouvir as vozes. Eles choram, mãe. Ela olhou de volta para ele. Eu os ouço quando fecho os olhos, por todos os lados, implorando que eu os salve. Eles estão me enlouquecendo. Ela o contemplou. A guardiã da noite se enroscando ao redor das pernas dela, então ao redor das pernas de Dalinar, então de volta. Aquela mulher era mais do que ele podia ver. Vinhas do seu vestido se enrolavam terra dentro, permeando tudo. Naquele momento, ele soube que não estava vendo ela, mas um fragmento com que podia interagir. Aquela mulher se estendia até a eternidade. Essa será a sua dádiva. Eu não farei de você o homem que pode se tornar. Eu não darei a você a aptidão, a força ou a vontade. Tampouco tomarei de você suas compulsões. Mas eu lhe darei uma poda, uma excisão cuidadosa para deixá-lo crescer. O preço será alto. Por favor, disse Dalinar. Qualquer coisa. Ela recuou um passo. Ao fazer isso, forneceria a ele uma arma. Perigosa. Muito perigosa. Contudo, todas as coisas devem ser cultivadas. O que eu tomar de você, uma hora crescerá de volta. Isso é parte do custo. Será bom para mim ter uma parte sua, mesmo que no final você se torne dele. Você sempre esteve destinado a me procurar. Eu controlo todas as coisas que podem crescer, ser nutridas. Isso inclui os espinhos. Ela o agarrou e as árvores desceram, os galhos, as vinhas. A floresta se enrolou ao redor dele e invadiu as frestas ao redor dos seus olhos, sob suas unhas, em sua boca e ouvidos, em seus poros. Uma dádiva e uma maldição, disse a mãe. É assim que se faz. Removerei essas coisas da sua mente e junto levarei ela. Dalinar tentou falar enquanto a vida vegetal o engolfava. Espere! Surpreendentemente, as vinhas e os galhos pararam. Dalinar ficou pendendo, varado por vinhas que haviam de algum modo entrado sob sua pele. Não havia dor, mas ele sentia as gavinhas dentro das próprias veias. Fale. Você vai tomar... Ele falava com dificuldade. Vai tomar Eve de mim? Todas as memórias dela. Esse é o custo. Devo parar? Dalinar fechou os olhos com força. Eve.
ele nunca merecera. Vá em frente, sussurrou. As vinhas e galhos avançaram e começaram a arrancar pedaços do interior dele. Dalinar se arrastou para fora da floresta na manhã seguinte. Seus homens o acudiram, trazendo água e curativos, embora estranhamente ele não precisasse de nada daquilo. Mas estava cansado. Muito, muito cansado. Eles o apoiaram na sombra de sua carroça de tempestade, espelhos de exaustão girando no ar. Mali, a esposa de Felt, rapidamente mandou um recado para o navio via telepena. Dalinar sacudiu a cabeça, sua memória confusa. O que havia acontecido? Ele havia realmente pedido perdão? Não compreendia por quê. Sentia-se mal por falhar com... Ele buscou a palavra. Por falhar com... Raios. Sua esposa. Sentia-se mesmo tão culpado por ter falhado em impedir que os assassinos tirassem sua vida? Ele vasculhou a mente e descobriu que não se lembrava da aparência dela. Nenhuma imagem do seu rosto, nem memória do seu tempo juntos. Nada. Lembrava-se de passar os últimos anos embriagado e dos anos antes disso gastos em conquistas. De fato, tudo em relação ao seu passado parecia claro, exceto por ela. E então, disse Felt, ajoelhando-se ao lado dele, imagino que aconteceu. Sim, confirmou Dalinar. Alguma coisa que precisamos saber? Certa vez ouvi falar de um homem que veio aqui e depois disso, toda pessoa que ele tocava caía para cima em vez de para baixo. Você não precisa se preocupar. Minha maldição é só para mim. Que estranho ser capaz de se lembrar de cenas em que ela estivera, mas não se lembrar... Raios o levassem. Do nome dela. Qual era o nome da minha esposa? Indagou Dalinar. Shhh, disse Felt. Soou como um borrão de sons. Dalinar se sobressaltou. Ela havia sido completamente removida. Havia sido aquele o custo? Sim. O luto fizera sofrer naqueles últimos anos. Eles sofreram um colapso ao perder a mulher que amava. Bem, imaginava que a amara. Curioso. Nada. Parecia que a guardiã da noite havia tomado memórias da sua esposa e, ao fazer isso, concedido a ele a dádiva da paz. Contudo, ele ainda sentia tristeza e culpa por ter falhado com Gavilar, então não estava completamente curado. Ainda queria uma garrafa para entorpecer a tristeza de perder o irmão. Acabaria com aquele hábito. Dalinar descobrira, quando homens sob seu comando abusaram da bebida, que a solução era fazer com que trabalhassem duro e não deixar que provassem vinhos fortes. Ele poderia fazer o mesmo consigo, mas não seria fácil. Mas ele conseguiria. Dalinar relaxou, mas sentia como se algo estivesse faltando dentro dele. Algo que não pôde identificar. Ouviu seus homens desfazendo o acampamento, contando piadas, agora que poderiam partir. Mais além, ouvia folhas farfalhando. E mais além, nada. Não deveria ouvir. Ele sacudiu a cabeça. Todo-poderoso, que jornada tola. Ele realmente havia sido tão fraco a ponto de precisar que um espreno da floresta aliviasse sua dor? Preciso me comunicar com o rei, disse Dalinar, se levantando. Mande nossos homens no cais entrar em contato com os exércitos. Quando eu chegar, quero ter mapas e planos de batalha para a conquista dos partindianos. Já se lastimara por tempo bastante. Nem sempre fora o melhor dos irmãos ou o melhor dos olhos claros. Deixara de seguir os códigos e isso havia custado a vida de Gavilar. Nunca mais.
Endireitou seu uniforme, olhou para Mali. Peço aos marinheiros para aproveitarem que estão no porto e me conseguirem uma cópia haitiana de um livro chamado O Caminho dos Reis. Eu gostaria que o lessem para mim novamente. Na última vez, não estava no meu melhor juízo.